A história da mente é inseparável da história da espécie. Desde os primeiros hominídeos, o cérebro humano não evoluiu apenas em tamanho, mas em complexidade funcional e simbólica. Cada transformação neurológica correspondeu a uma mudança no modo de perceber o mundo, registrar o tempo e atribuir sentido à experiência. O que chamamos de consciência não surgiu de repente. Ela é o resultado de milhões de anos de adaptação biológica e reorganização social. Os fósseis mostram que, há cerca de 2 milhões de anos, o Homo habilis já demonstrava uma forma inicial de intencionalidade cognitiva, capaz de planejar ações simples. Com o Homo erectus, o cérebro ultrapassou 900 centímetros cúbicos e a mente começou a se estruturar em torno da memória e da linguagem gestual. Foi o início da cognição coletiva. O pensamento deixou de ser apenas reação para se tornar coordenação. A emergência do Homo sapiens, há aproximadamente 300 mil anos, representou a consolidação da mente simbólica. As pinturas rupestres, os rituais fúnebres e a domesticação do fogo revelam que o cérebro humano já operava sobre representações abstratas, imagens, intenções e crenças. O pensamento deixou de ser apenas biológico e tornou-se histórico. Ao longo dos séculos seguintes, a mente expandiu-se através da cultura. A invenção da escrita transformou a memória em sistema externo. A filosofia grega introduziu a introspecção racional. A revolução científica trouxe a autopercepção do homem como observador do próprio cosmos. Hoje, a neurociência tenta compreender o que esses estágios deixaram inscrito em nossa biologia. Uma mente moldada por eras de luta, imaginação e linguagem. A evolução da mente é, portanto, a própria narrativa da humanidade. A passagem da sobrevivência à consciência. A mente humana nasceu de uma lenta convergência entre evolução biológica e pressão ambiental. Muito antes de desenvolver linguagem ou cultura, nossos ancestrais enfrentavam desafios que exigiam novas formas de adaptação neural. A seleção natural favoreceu cérebros capazes de prever, cooperar e aprender, habilidades que transformaram o instinto em inteligência. Os primeiros sinais desse salto surgem com o Australopithecus afarensis, há cerca de 3 milhões de anos. Embora possuísse um cérebro pequeno, com aproximadamente 400 centímetros cúbicos, ele já exibia comportamentos rudimentares de socialização. Essa organização inicial favoreceu a transmissão de padrões motores e a criação de memórias coletivas. A cognição começou, portanto, como um processo compartilhado. Com o Homo habilis e o Homo erectus, a evolução cerebral acelerou. As regiões pré-frontais, responsáveis pelo planejamento e pela inibição de impulsos, se expandiram. Ferramentas de pedra, fogo controlado e caça organizada exigiram previsibilidade e coordenação entre indivíduos. O cérebro passou a funcionar como uma rede integrada de antecipação e resposta, onde cada ação dependia da leitura do outro. A teoria da mente, ou seja, a capacidade de inferir intenções alheias, foi um marco decisivo. Ela inaugurou a empatia cognitiva e o início da moralidade primitiva. A cooperação deixou de ser puramente instintiva e passou a depender de uma compreensão recíproca. Estudos comparativos entre o cérebro humano e o de grandes primatas mostram que a diferença crucial não é o tamanho, mas a densidade sináptica e o grau de conectividade entre os lobos associativos. A evolução também favoreceu a emergência da linguagem. Segundo a hipótese de Dunbar, a fala teria substituído a grooming social, o ato de limpar e cuidar do outro, como forma de manter grupos coesos. Ao transformar sons em significado, o cérebro criou o primeiro instrumento de abstração. Cada palavra representava não apenas um objeto, mas uma ideia. No plano neurobiológico, essa transição exigiu o desenvolvimento do córtex pré-frontal e das áreas de Broca e Wernicke, responsáveis pela articulação e compreensão da linguagem. A partir daí, o pensamento pôde se referir a si mesmo. A autoconsciência nasceu da comunicação.
Esses marcos não ocorreram isoladamente. Foram resultado de mutações genéticas, reorganizações cerebrais e pressões ecológicas que moldaram o equilíbrio entre emoção e razão. A mente, antes instrumento de sobrevivência, começou a projetar mundos internos. A origem da mente humana é, portanto, uma síntese entre biologia e simbolismo, a passagem da adaptação física para a reflexão consciente. Cada sinapse criada no passado abriu espaço para a possibilidade do pensamento que agora observa sua própria origem. A mente não evolui apenas dentro do cérebro, mas também através das estruturas que a humanidade cria para pensar. Cada era histórica construiu um modelo diferente de consciência, moldado por suas tecnologias, crenças e instituições. O desenvolvimento científico da mente é, em grande parte, a história de como o homem tentou compreender a si mesmo. No mundo antigo, o pensamento era essencialmente simbólico. Povos mesopotâmicos e egípcios concebiam a mente como um sopro vital ligado à ordem cósmica. Na Grécia clássica, surge a primeira tentativa de dissociar alma e corpo em termos racionais. Platão definiu a razão como essência imortal, e Aristóteles descreveu a mente como potência organizadora da matéria viva. Essas formulações inauguraram a tradição filosófica da psicologia. Durante a Idade Média, a consciência foi interpretada como instrumento da alma diante de Deus. O homem pensava sob a ótica da fé. Com o Renascimento, a centralidade se deslocou. O indivíduo tornou-se medida de todas as coisas. Leonardo da Vinci e Descartes introduziram a ideia de que a mente podia ser observada mecanicamente. O famoso penso, logo existo marcou o início da introspecção moderna, a mente como substância autônoma. O século XIX transformou essa especulação em ciência. A neurologia de Paul Broca e Carl Wernicke demonstrou que funções mentais tinham localizações específicas. Wilhelm Wundt fundou o primeiro laboratório de psicologia experimental. Freud introduziu o inconsciente como parte real da mente, enquanto William James a descreveu como fluxo contínuo de experiência. O pensamento passou a ser objeto empírico. A revolução do século XX levou essa investigação ao interior do sistema nervoso. A neurociência, apoiada em técnicas de imagem e eletrofisiologia, revelou que emoções, memórias e decisões seguem padrões elétricos e químicos mensuráveis. A mente tornou-se um campo interdisciplinar que une biologia, física, psicologia e computação. Com o avanço da inteligência artificial e das redes neurais, o estudo da mente entrou em nova fase. O cérebro começou a ser modelado como sistema de processamento de informação. A cognição passou a ser simulada e a fronteira entre mente natural e mente sintética se tornou incerta. Cada revolução teórica não apenas descreveu o pensamento, ela o alterou. A história da mente é também a história da autoconsciência humana, que se reinventa cada vez que tenta compreender o próprio mecanismo que a produz. A evolução da mente não é apenas um processo biológico ou histórico, é também um fenômeno social e psicológico em permanente mutação. A mente que habita o século XXI é o resultado acumulado de milhões de anos de adaptação e de séculos de condicionamento cultural. Cada avanço cognitivo trouxe novas capacidades, mas também novas fragilidades. O cérebro humano, moldado para sobreviver em ambientes simples e previsíveis, agora opera dentro de ecossistemas digitais de estímulo contínuo. A atenção, um recurso escasso da mente, tornou-se mercadoria. Estudos em neurociência cognitiva indicam que a exposição constante a múltiplas fontes de informação reduz a capacidade de foco e altera a memória de trabalho. A mente adaptada à escassez lida mal com o excesso. No plano psicológico, a aceleração tecnológica transformou a percepção de tempo e identidade. A mente moderna vive entre passado e futuro, raramente no presente. O bombardeio de informações cria uma sensação de urgência permanente, que ativa circuitos de estresse semelhantes aos observados em situações de ameaça física. Essa hiperexcitação cognitiva gera fadiga emocional e vulnerabilidade a transtornos de ansiedade. A dimensão social da mente revela outro paradoxo.
quanto mais conectados estamos, mais fragmentada se torna a experiência subjetiva. A comunicação digital ampliou o alcance da consciência coletiva, mas também dissolveu fronteiras entre o eu e o outro. A mente, antes construída pela convivência direta, agora é modulada por algoritmos que recompensam impulsos rápidos e emoções intensas. Do ponto de vista cognitivo, a plasticidade neural continua sendo a maior força adaptativa da espécie. O cérebro reorganiza conexões conforme o ambiente exige. Porém, a velocidade dessa reconfiguração pode ultrapassar a capacidade emocional de integração. A mente aprende mais rápido do que compreende. A consequência é uma nova forma de humanidade, hiperconectada, informada, mas emocionalmente instável. A consciência que outrora emergiu da escassez agora enfrenta o desafio da saturação. O futuro da mente dependerá da capacidade de restaurar equilíbrio entre tecnologia e introspecção, entre o mundo que criamos e o cérebro que ainda é, em essência, o mesmo que caminhava pelas savanas africanas. A história da mente humana termina, por ora, com uma reflexão inevitável. Compreender a mente é compreender o limite do próprio humano, pois cada avanço cognitivo revela, ao mesmo tempo, o quanto ainda ignoramos sobre o que nos faz pensar. Obrigado se assistiu até aqui. Espero você no próximo vídeo.